Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez no podcast Rivals, falando de futebol. Hoje eu que vou falar, que é o Bruno Rodrigues. Tô gravando até do carro pela correria, mas eu acho que vale falar pelo jogo que foi ontem. Vou falar do jogo que eu vi do meu time, né, do São Paulo. Foi o jogo ontem à noite às 9h45, 21h45. É uma das noites mais frias do ano, se não for a mais fria, pelo menos aqui na parte do estado de São Paulo. E foi um futebol bem frio também. Teve outro recorde negativo aí, né? Que acho que foi a pior partida do São Paulo no ano e nos últimos anos. Eu tô bem desanimado. Ontem eu não costumo fazer isso, mas eu não consegui nem ver os minutos finais do jogo. Desliguei, fui dormir, enfim. Tava com a cabeça quente, esfriei a cabeça, analisei e vamos lá. São Paulo ontem foi escalado, né? Com um sistema parecido com o 4-2-4. Ele veio com uma linha de defesa com o Enzo Dias, veio também com o Arboleda, com o Franco e veio também com o Cedric, né? Uma linha estrangeira inteira na linha de defesa, uma linha geralmente sólida, né? Rafael no gol. O meio de campo, ele colocou o Pablo Maia e pôs o Alisson, que foram os dois pilares anos passados. E depois ele já entrou com o André Dias na frente, né? Veio também já com o Luciano um pouco recuado ali, né? Tentando fazer, acho que um pouco a ligação, era a ideia dele. Pelos desfalques, acho que ele não teve tanta opção, mas ele veio com o Luca na esquerda e o Lucas, né? Ferreira no lado direito. Uma escalação ofensiva, assim. Só que na prática não funcionou nada. Ontem, incrivelmente, todos os jogadores foram ruins, erraram tudo. O sistema não funcionou nada e isso por si só já era preocupante. O pior foi ter tomado uma lavada do Vasco. O Vasco pegou, chegou, deitou, pôs o jogo dele, se impôs, parecia que estava jogando em casa. O Vasco não tinha nenhuma vitória fora de casa no campeonato, lembrando. O Diniz está no começo de trabalho, um mês trabalhando, e montou um time muito bem. Ele conseguiu fazer o time render bem. Eu achei até o time equilibrado. Geralmente os times do Diniz são meio kamikazes, né? Eles vão para cima, não tem uma solidez defensiva. Mas o São Paulo não deu um chute a gol praticamente. Não teve um lance de gol, o goleiro salvou. Como eu falei, eu não vi os minutos finais, eu não vi o gol do Rian, né? Do Rian Francisco. Acabou tomando esse gol, mas também não altera em nada o jogo como é que foi. Esse gol nem de consolação né? E olha, lamentável. Foi um jogo vergonhoso, uma postura vergonhosa dos jogadores. O Zubeldia não conseguiu fazer nenhum trabalho nem antes do jogo e nem durante o jogo para se recuperar ou mudar algum cenário. O São Paulo tomou 2-0 no primeiro tempo. Ele foi para o intervalo com 2-0 já no placar para o Vasco. São Paulo jogando em casa. Um jogo covarde, assim, fraco, sem opção. São Paulo sem vontade. Eu acho que o principal mérito do São Paulo nos últimos anos, somente em 2023, mas 2024 também, né, pelo onde conseguiu chegar nas Copas, foi a vontade, foi a determinação. Não tinha isso, um time morto, frio, parecia até mal treinado, sabe? O Zubeldia teve 10 dias praticamente aí de pausa, esperava uma melhora. Ele tá com bastante desfalques do departamento médico. O São Paulo tem um elenco bem limitado, mas eu acredito que alguns erros que estão acontecendo não é só por causa do desfalque. Eu acho que o time precisa responder melhor, precisa mostrar um pouco mais de treinamento. Eu acho que tá faltando um pouco do trabalho do dia. Minha crítica: eu geralmente não sou a favor de técnico, não era a favor da troca do Zubeldia, mas do jeito que tá, não dá. Ladeira abaixo. O São Paulo não está mostrando melhora, a recuperação. Os problemas que surgem, que o Zubeldia teria que solucionar, né? Não estão aparecendo solução. Pelo contrário, estão ficando mais em evidência. E por mais que tenha desfalques, mas subiu a base. Gente, os jogadores que sobem não têm 15 anos. São jogadores treinados e trabalhados na base lá em Cotia. São jogadores profissionais, têm salário. 19, 20 anos, estão lá para corresponder, estão vestindo a camisa do São Paulo.
são peças, então tem que se trabalhar com as peças que tem e se buscar o resultado. O São Paulo não é o jogo de hoje que fez o São Paulo tá ali na parte de baixo da tabela, que é bem preocupante, mas também os números pontos perdidos em casa, teve muito empate, não conseguiu vitórias importantes que conseguiria de adversários mais fracos. O São Paulo tá um adversário fraco, fácil, e não tá conseguindo reverter isso, bem preocupante. O meu irmão não conseguiu participar hoje, né? Até seria importante, ele conseguiu ir lá no jogo ver, depois até a gente consegue ver se ele grava uma participação, a gente posta aí. Mas enfim, ao vivo acho que foi mais tenebroso pelo que eu vi. Bem preocupante, o Zubeldia não tá bem, não dá pra achar que é normal. O São Paulo vai ser assim esse ano, pelo tamanho do São Paulo não dá. Assim como o tamanho de, por exemplo, Santos, Corinthians, não dá pra aceitar, né, as situações que estão vivendo. Mas o São Paulo não tá mostrando reação. Espero que essa pausa pro Mundial consiga ser um divisor de águas e o São Paulo consiga mostrar esse ano qual que é a sua proposta. Porque não dá para achar que vai ruim no Brasileiro e vai conseguir avançar nas Copas. Eu acho que esse ano o ideal seria deixar as Copas de lado e focar no Brasileiro, porque se for desse jeito, a gente vai ter notícias bem ruins. É muito cedo falar de rebaixamento, até o São Paulo não costuma falar disso porque a gente nunca foi rebaixado. Mas não basta você nunca ter sido rebaixado, tem que trabalhar para não ser rebaixado, e não estamos vendo isso. Mas tem que sim ligar o sinal amarelo, preocupante. Talvez avaliar se o Zubeldia é realmente técnico para continuar. O São Paulo não tem dinheiro para trocar técnico, pagar multa. O São Paulo não tem condições de trazer algum nome forte. Mas tem que ser pensado sim o que fazer para o ano não acabar tenebroso, né? Um ano no vermelho financeiramente e esportivamente. Enfim, não tem muito o que falar, é isso. O jogo foi bem fraco. O Vasco tem seus méritos. O Vasco mostrou um pós-jogo bem interessante. Os atacantes também do Vasco se mostraram bem interessantes, assim. Principalmente o Rian, o primeiro gol do Rian foi... Lógico que foi uma pane coletiva da defesa, mas foi mérito dele. O gol do Vegetic, até o Vegetic, argentino, que não tinha marcado contra o São Paulo, conseguiu fazer um gol de uma jogada do Vasco. Ele estava ali se posicionando bem e conseguiu pôr para dentro. O Vasco foi bem, o Vasco teve mérito, mas o São Paulo tinha que ter trabalhado para não deixar o Vasco jogar do jeito que jogou em casa. O trabalho tá ruim, o time tá ruim e a gente tá bem desanimado, mas vamos torcer. É o que resta, né, gente? Nós torcedores temos que sempre estar torcendo, esperando melhor e cobrando. Porque no fim, eu falei do Zubeldia, acho que a parcela de culpa total é dele, do que está sendo feito. Tem os problemas, mas ele está lá para resolver. Os jogadores têm muita culpa também, pelo que estão mostrando, estão fazendo. Mas, ao meu ver, o principal culpado também é a diretoria, né? Que deixou o elenco ficar desse jeito. Foi que planejou. Foi também o que cuida dos bastidores, que do São Paulo, sempre os bastidores pega, nunca tá tranquilo, sempre tem alguma notícia. Então acho que todo mundo tem que ter um meia-culpa aí, trabalhar para o São Paulo poder subir, crescer e ter mais tranquilidade. É isso, gente. Curtam do vídeo. Gostou, não gostou? Dá uma curtida, é importante pra gente. Põe seu comentário, sua crítica. A gente tá buscando sempre conversar sobre futebol da forma mais direta aí para todo mundo curtir. A gente precisa de um feedback. Então o comentário, a curtida sempre é importante. Acompanhe o canal, segue a gente também. A gente tá se esforçando aí para conseguir criar conteúdo, ter frequência e ser um canal de informação também e de troca de ideias. Obrigado, gente. Bom dia aí. Vamos, São Paulo. Abraço.